E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, seguinte, hoje é a nossa aula de bioreatores e processos fermentativos, beleza? Então a gente vai conversar sobre os diferentes tipos de bioreatores e também os diferentes tipos de processos fermentativos, tudo bem? Então, o que são bioreatores e o que são processos fermentativos? A gente vai descobrir isso agora, beleza, pessoal? Seguinte, pessoal, o que são bioreatores? Pessoal, bioreatores eles têm várias denominações. Eles podem ser denominados como bioreatores mesmo, reatores bioquímicos ou reatores biológicos, tá bom? Então, bioreatores são, na verdade, são reações químicas catalisadas por algum catalisador biológico, tá bom? E quais são esses tipos de catalisadores biológicos? Eles podem ser os reatores enzimáticos, que eles usam enzimas como reatores, tá bom? Ou reatores de células vivas. No caso, a gente usa a célula inteira para produzir o que a gente quer. Então, a gente tem um produto que é o alvo nosso, e a gente tem também uma matéria-prima. Então, o que o reator vai fazer? Os bioreatores, eles vão converter a matéria-prima em produto, que é o que eu quero, beleza? Então, como que eu posso converter essa matéria-prima em produto? Eu posso converter ela jogando enzima nisso, tá bom? Ou colocando uma célula que vai fazer esse processo para mim. Ele vai metabolizar alguma coisa e gerar outra coisa, beleza? Os reatores de células vivas, pessoal, eles têm uma característica que eles precisam de alta concentração de células, tá bom? Ou seja, eles precisam de ter de 30 até 100 gramas de célula por litro de meio de cultura. Ou seja, é bastante coisa, tudo bem? Então o reator, pessoal, ele pode ser, por exemplo, um frasquinho pequenininho, beleza? Como esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o inóculo, que é esse menorzinho aqui embaixo. Esse inóculo é o que eu vou fazer na bancada, tá bom? Então aqui eu estou juntando a minha célula com o meu meio de cultura, beleza? Aí aqui eu estou homogeneizando o meio de cultura com a célula, utilizando já um meio de cultura estéril, beleza? Então eu espero o crescimento da célula atingir o tamanho certinho, e aí depois eu faço o repique dela. Na verdade, em vez de repicar ela, que é quando tem uma quantidade de célula, tem tanta célula que ela já começa a matar as outras células. Então o que eu poderia fazer em cultura de células? Eu poderia repicar, ou seja, fazer 2 inóculos diferentes. Só que nós não... Só que como nos bioreatores a gente não quer outro inóculo de cultura de célula, a gente pega e aumenta o frasco para ele produzir, para ele poder ter mais espaço de crescimento. Então ele pode produzir mais produtos com a mesma quantidade de célula, beleza? Então aqui, ó, então eu pego um inóculo inicial, que é onde está guardado no micro-organismo, e depois eu misturo ele com o meio de cultura, beleza? Homogenizo. Depois que atingir uma quantidade mínima de células, que ela já estiver naquela fase estacionária já, eu pego ela e passo para o piloto, pessoal. O piloto é um tanque maior, tá bom? Mas não um tanque industrial. Ele é um tanque que só vai servir para amplificar o meu inóculo de bancada, beleza? Então aqui, esse piloto ele vai amplificar mais ainda esse inóculo. Então se eu precisasse replicar, então aqui, ó, eu inoculei ele aqui. Daí na hora de replicar ele, que eu tinha que dividir ele, para dividir o número de células, tem muita célula, eu não divido, eu passo por um frasco maior, por um tanque maior, na verdade, que aqui o volume é alto. Aqui o volume é até 500 litros, pessoal. E daí, depois que tiver uma quantidade de célula significativa e que eu teria que replicar de novo, eu vou lá e coloco num tanque industrial, pessoal. Que daí o tanque industrial é aqueles tanques gigantescos que tem, por exemplo, às vezes em cervejaria, tá bom? Que produz a cerveja, que é um processo fermentativo também, beleza? Então esses tanques, ele já tem mais de 200 metros cúbicos de volume, então ele é bem grande mesmo, pessoal. Beleza? Então nós temos o inóculo inicial, que é o de bancada, e depois os inóculos de bancada é o inicial, né, que é a minha cultura, e o meu inóculo misturado com o meu meio de cultura, beleza? E depois que tiver a quantidade de X de células, que tiver muita célula, eu vou aumentando gradativamente a quantidade, o tamanho do tanque, tá bom? Nos pilotos, até chegar no meu tamanho definitivo, que é o meu tanque industrial. Beleza, pessoal? Então eu posso fazer isso tanto com célula quanto com enzimas, tá bom? Então quando eu ver que a atividade enzimática atingiu o patamar dela máximo, eu consigo acrescentar mais enzimas e aumentar o tanque também, tá bom? As células, quando elas vão replicar de acordo com a quantidade de meio de cultura, elas vai chegar uma hora que vai saturar, vai entrar na fase, lembra da fase que começa a ter um decréscimo no crescimento celular? Então, nessa fase de decréscimo de crescimento celular, pessoal, eu teria que trocar de tanque, porque senão elas vão morrer, beleza? Daí eu passo para um tanque piloto, ok? Pessoal, então quais são as classificações dos meus bioreatores? Bioreatores, pessoal, então é aquele tanque inteiro, tá bom? Com a minha célula e o meio de cultura, produzindo o que eu quero. Então isso é o bioreator. Nada mais é que um reator que vai ter que ter um produto biológico ali dentro, beleza?
O que são reatores mesmo, pessoal? Vocês lembram disso? Eu falei para vocês em enzima. Reatores, pessoal, eles têm a mesma função da enzima. Eles aceleram um processo que naturalmente levaria anos para produzir. O reator ele vai lá e consegue acelerar o processo, gastando menos energia, menos temperatura e produzir a mesma quantidade de produto, ou até mais, beleza? Então nós temos dois tipos diferentes de reatores, pessoal, básicos. Os reatores de fase aquosa, que é no caso a fermentação submersa, no caso você consegue ver o líquido ali, tem muito líquido, então você vê que é uma suspensão mesmo, tem muito líquido, então você vê que a célula está boiando nos líquidos, tá bom? E a fermentação da fase não aquosa, que no caso é a fermentação semissólida, pessoal, que nesse daí vira tipo uma massa mesmo, então você não consegue ver líquido sobrando nessa semissólida, você só vê uma massa de células, e essa massa de células ela é mais para o sólido do que para o líquido, tá bom? Então, pessoal, nos reatores de fase aquosa, que é de fermentação submersa, nós temos o tipo A, o tipo B e o tipo C, tá bom? O tipo A, nós temos as células e enzimas livres, em que as células e enzimas ficam soltas dentro do tanque, tá bom? Não estão presos em lugar nenhum. Então nós temos o primeiro tipo, que é o de STR, que são os reatores agitados mecanicamente, pessoal. Esse é o primeiro tipo, por quê? Porque em 90% dos casos de bioreatores, utiliza o STR, tá bom? Ele é um agitador mecânico, pessoal, ele tem duas pás que ficam girando, eu vou especificar para vocês mais para frente, que ela fica girando e fica homogeneizando o meio. E nessa homogeneização no meio, ele fica homogeneizando as bactérias, fazendo uma troca de calor constante, homogeneizando o oxigênio que entra, que se a bactéria precisar de oxigênio, tudo bem? Então ela fica fazendo essa homogeneização constante com um rotor no meio, que fica com várias pás, virando e agitando isso, beleza? Nós temos também, pessoal, os reatores agitados pneumaticamente, que no caso, como a gente pneumático vem de ar, né? Então, eles são reatores agitados com ar, beleza? Nós temos os reatores de coluna de bolhas e nós temos os reatores airlift, pessoal. O de coluna de bolhas, bem na base do reator, do tanque, ele tem um monte de saidinha de ar que ele fica soltando as bolinhas. Essas bolinhas com subindo, normalmente é de gás inerte ou algum gás que eu uso mesmo ali. E conforme essas bolinhas vão subindo, elas vão agitando o meio e vão fazendo o meio se mexer, pessoal, tá bom? Então, pessoal, às vezes quando a gente usa, normalmente em bactérias a gente usa o primeiro tipo. Já em células humanas, se a gente precisar fazer um bioreator de células humanas ou de células de mamíferos e animais, normalmente a gente usa o de bolha ou até o imobilizado em suportes, tá bom? Então, eu escolho pelo tipo de célula, beleza? E o reator airlift, ele é delimitado, ele tem uma separação no meio do tanque, em que o ar vai correr só no meio dele, e nas laterais não vai ter ar correndo, então vai ficar tendo um fluxo constante girando do centro para fora, tá bom? Eu vou explicar para vocês com o desenho de cada um no próximo slide. Nós também temos os reatores do tipo enzima imobilizados em suporte, no caso, essas células, essas enzimas não ficam soltas no tanque, elas ficam imobilizadas em algum suporte, tá bom? Então esses suportes normalmente são inertes, eles podem ser suporte de porcelana, de vidro, de metal, desde que não reaja, ou até alguma biomembrana que não reaja, beleza? E eles podem ser reatores com leito fixo, pessoal, ou eles podem ser reatores com leito fluidizado. Os reatores com leito fixo, pessoal, eles não têm homogeneização nenhuma, não tem agitação nenhuma dentro do sistema de reator, o reator fica parado, beleza? E o de reator com leito fluidizado, a gente consegue fazer a movimentação só em algumas etapas do tanque, ok? E o último caso de reatores de fase aquosa, nós temos as células e enzimas confinadas em membranas. No caso, eu vou ter uma membrana separando as células ou as enzimas do meio de cultura, tá bom? Então dessa maneira eu consigo segurar de um lado as células e do outro lado vai saindo devagar os produtos que eu quero, o meio de cultura vai sendo trocado também. Então ele é um reator que ele é muito bom para quem está produzindo, para quem está trabalhando com célula animal, porque não tem parede celular, então a célula fica mobilizada ali, e eu consigo ter um fluxo constante de remoção dos componentes dos meus produtos. Então, pessoal, esse tipo de reator, eles são excelentes, porque eu acelero o processo de downstream, lembra? Aqueles processos finais de purificação, que você tem que isolar tudo e quebrar as células. Então, nesse modelo aqui, se a célula liberar o produto para fora, se o produto da célula for extracelular, no caso a célula produz o meu produto e manda para fora da célula. Esse método é um dos melhores. Por quê? Porque ele
constantemente estar removendo esses produtos e você já pode ir refinando eles, entendeu? Você não precisa romper as células. Então as células é uma fábrica constante do produto que eu quero, beleza? Então nós temos os reatores com membranas planas e os reatores com fibra oca, beleza? Então eu vou explicar para vocês como que os dois são, o princípio dos dois são os mesmos. Só que eu vou explicar para vocês no próximo slide como que os dois funcionam, ok? Nós também temos, pessoal, os reatores da fase não aquosa ou fermentação semissólida. Esses daqui eu só vou citar para vocês porque é um tipo de reatores que eles não são muito usados, porque eles têm muito problema para trabalhar com eles. Por causa de estar mais sólido do que líquido, deles serem uma formulação semissólida, é difícil da gente homogeneizar ele, é difícil da gente conseguir distribuir o pH dele, acertar o pH, corrigir, fazer correção de pH, fazer correção de distribuição de temperatura. Então, para a gente trabalhar com ele, ele é muito trabalhoso, beleza? Mas nós temos os reatores estáticos, que é os reatores com bandeja, que ele fica com uma bandeja chacoalhando assim. Nós temos os reatores com agitação, que é um tambor rotativo, que ele vai girando e ele vai homogeneizando a minha massa como se fosse uma massa de pão dentro, mas bem mais mole, que ela vai girando e vai homogeneizando essa massa de pão, tá bom? Não é massa de pão, pessoal, mas é como se fosse uma massa, beleza? Nós temos os reatores com leito fixo e nós também temos reatores com leito fluidizado gás sólido. No caso, esse do leito fixo de fluidizado com gás sólido, ele parece muito com os